Ela é autora de um livro que fala de uma história humana de isolamento em relação ao Lauro de Souza Lima. Está conosco no estúdio da TV Câmara, formada em jornalismo pela Unesp e História pela Universidade Sagrado Coração, a USC, Hélida Terezinha Marques Ionamini. Ela é autora do livro Osvaldo, Alma de um Anceniano. Vou começar por a questão, para identificar o livro na sua história aqui, Hélida. Você fez jornalismo, depois foi fazer uma pesquisa de TCC, a conclusão de final de curso do trabalho de História, e resolveu contar a história não política do Lauro de Souza Lima, da construção, mas de um doente, um personagem lá dentro do hospital. Isso. A base disso foi um trabalho de TCC na minha graduação de História, ligada mais à área política em relação à construção dos hospitais. E eu fiquei com essas informações, né? Só que a entrevista que eu havia feito com o interno, que no livro eu chamo de Osvaldo, ficou muito intensa, né? Eu fiz o meu trabalho, mas a história dele continuou a me perseguir durante alguns anos. Então, eu achei que seria bom, seria muito bonito se eu pudesse relatar isso para que as outras pessoas pudessem acompanhar. Como é que você fez na época? Você tinha uma série de doentes, enfim, internos, vamos chamar de internos, que é uma expressão mais familiar e talvez mais adequada. Você escolheu o Osvaldo como? Na verdade, eu acho que ele me escolheu. Né? Eu estava passando com um outro amigo para fazer as entrevistas e ele estava em frente à casa dele com a esposa, de cabelo branco, os dois, e assim, olhou, falou bom dia, e aí eu já, na hora, achei que não, é ele que eu tenho que entrevistar. Se simpatizou? Sim, foi um amor à primeira vista. Osvaldo é um nome fictício que você coloca aqui para preservar a questão da identidade, mas quem era o seu Osvaldo? Então, eu continuo preservando o seu Osvaldo. Quem era, que eu digo, do ponto de vista da descrição da história dele, da origem dele, que você conseguiu identificar? Na verdade, ele começa a me contar a história dele a partir do momento que ele entra para o Lauro de Souza Lima. Como foi a sua trajetória dentro do hospital, como que foram os momentos de perturbação, de medo, de sofrimento, de angústia. E isso tudo ele me relata por uma entrevista que eu vou transcrever depois, e essa entrevista, ela toca, né? Ela me toca pelo lado emocional, pelo lado pessoal dele. E tinha toda uma história que ele tinha vindo de um sítio próximo a Bauru e havia sido internado no Lauro. Eu construí uma história, né? Já que ele não nasceu com a doença, né? Ele tinha uma história de vida anterior, e eu começo a falar desde o momento que ele mora em um sítio, quais eram suas atividades, o que ele ajudava, quantos irmãos ele tem, os pais, enfim, uma vida tranquila, né? Onde eles plantavam, colhiam, sem muitas preocupações. E ele se vê, depois de algum tempo, tendo alguns sintomas da chamada lepra anteriormente. E esses sintomas começam a aparecer de uma maneira que não dá mais para se esconder. Até que um dia, o Departamento de Profilaxia da Lepra, que era situado aqui em Bauru, só que era um órgão estatal, vai à caça dele, à caça literalmente. O pessoal comenta, vai lá no posto de saúde e fala que existe uma pessoa com lepra nas imediações. Então, as pessoas contavam naquele dia, né? Na verdade, havia um estímulo para que as pessoas fossem delatar quem tinha a lepra, porque era um bem que estaria servindo ao município. Só para as pessoas entenderem esse ambiente, nós estamos falando aqui do final dos anos 20, dos anos 30, né? Isso. Nesse período, para usar a história do Osvaldo aqui do seu livro, e havia um desconhecimento e ignorância completa. Hoje ainda existe muita desinformação, para as pessoas tentarem entender um pouco, enfim, de como esse desconhecimento
criava uma reação de isolamento. Sim, na verdade, não se sabia a causa, não se tinha cura, né? É uma doença que surgiu há muito tempo atrás, faz parte da Bíblia, né, de Lázaro, até daí vem o nome lazarento, que é uma coisa que faz com que as pessoas voltem lá na época de Lázaro e vejam ele naquela condição, né, de horror. Isso tudo caminhava e caminha junto, né? As pessoas, elas continuam tendo alguns preconceitos, e naquela época era tudo muito mais difícil. E, para se ter uma ideia, o Oswaldo e mesmo outras pessoas, eles eram laçados. Ele foi laçado nessa história? Sim, também, né? ele fica sabendo, ele vê que o pessoal da saúde está vindo atrás dele, e ele se despede da família, vai embora com a roupa dele, vai pelo mato, e até que ele cansa. E aí ele percebe que ele está sendo laçado com uma corda pelos agentes de saúde e é colocado dentro de um carro do departamento de lepra. E passa em frente à sua casa, para-se o automóvel e todas as pessoas da casa têm que sair dela. E a casa é incendiada, né? As pessoas ficam sem endereço, sem documentos, sem sentimentos, né? Ele diz no livro que foi tudo queimado. Uma questão de limpeza sanitária meio absurda que o Estado fazia através dessas ações da época, né? Sim, como não se sabia como era o contágio, então qualquer tipo qualquer resíduo, qualquer local onde havia um leproso tinha que ser completamente desinfetado, né? Tinha que ser queimado. Então, isso tudo de uma maneira muito fria, né? Ele foi levado embora e nunca mais ele ficou sabendo da família. E esse caso se repete com muitas pessoas que viveram na época. Muitas pessoas morreram, né? Sem mesmo a família saber, e foram enterrados no Lauro de Souza Lima. Você falou que, apesar dessa história, enfim, dura, triste, de isolamento humano, psicológico, emocional, ele era uma pessoa serena. O Oswaldo me encantou, né? Ele dizia sobre todas as coisas que ele havia passado, a esposa também, mas de uma forma tão tranquila, né? De uma forma tão confortante. Ele parece que não passou por todas essas barreiras. Não assimilou esse sofrimento todo. Esse sofrimento para ele só fez com que ele ficasse melhor. Não assimilou o que eu quero dizer, não introjetou. Sim. Muitas pessoas sofrem dobrado. Exatamente. Até hoje existem pessoas no Lauro que não param de contar a história do sofrimento delas, que era terrível, que eles viviam excluídos. O Oswaldo não. Ele, até o momento que ele me disse, que a gente se viu na entrevista, ele deixava bem claro de que o que tinha passado era o que ele tinha que ter passado. Que ele não sabia ao certo se a condição deles de exclusão era correta ou não. Ele não sabia se eles deviam ter sido isolados. Mas isso já foi, isso fazia parte do passado dele. Agora era outra vida e ele estava bem, os seus 80 anos. Você faz a opção de escrever o livro em primeira pessoa para qual a intenção? A intenção é que eu não consegui me ver contando a história dele. Eu acho que aí eu estaria traindo um pouco o que ele me disse, né? Porque eu estaria colocando pontos de vistas meus. Então, colocando na primeira pessoa, eu me obrigo, de uma certa maneira, a falar exatamente as coisas que ele falou, que ele disse, que ele sentiu. Você empresta a sua escrita para tentar transferir os sentimentos ou as informações que ele lhe passou. Sim, na verdade é assim, é como se fosse um instrumento, né? Eu coloquei no papel as coisas que ele sentiu e ele falou para mim. Tá, isso fez com que você tivesse também feito uma opção de estilo de formato de redação de conteúdo de livro. Por exemplo, apesar de ter formação em história, você fala, para manter a fidelidade com a primeira pessoa, você não faz observações históricas. Explica essa relação, porque é uma outra vertente do isolamento que está dentro dessas pessoas.
Então, o que acontecia? Osvaldo sempre fala, né, no livro, que existe um muro, né, era um muro que era muito difícil de se transpor. Esse muro separava o mundo das pessoas de fora e as pessoas de dentro. As pessoas de dentro eram os rancenianos. E lá não existia a política, não existia presidente, não existia nenhum tipo de movimento, né? Por isso, mesmo sendo tendo um contexto que estava acontecendo no país, que era a época que Getúlio já estava no poder, que estava trabalhando com essa, como é que eu posso dizer? Com esse aspecto de sanitarismo, de limpeza na cidade. Sim. Eu acho que ele não põe, ele não consegue, ele nem percebe, mas ele não consegue ver o que está acontecendo lá. Nem tem informações, não tem informação. Histórias. Na verdade, ele não tem informação dos fatos e, na verdade, ele não se preocupa com isso, porque a preocupação deles dentro do hospital é se manter vivo, né? Então, se estava havendo um período de totalitarismo, de alguma outra coisa, ou como Getúlio se dizia, pai dos pobres, ele só cita isso no livro uma vez, porque ele ouviu dizer, através de uma outra personagem política, que os rancenianos seriam liberados da prisão, né, do hospital. Mas eu não vou até o fundo nisso, porque, para mim, o personagem principal é ele. Então, o hospital, a estrutura do hospital, como é que eu posso falar, as relações políticas, isso tudo eu deixei para trás. Você contava também que, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, hoje a relação é bem diferente, considerado a questão do tempo na época, é que o hospital não tinha funcionários. Sim. Os próprios internos é que cuidavam entre si dos seus. Na verdade, o medo era tão grande, o pavor era uma coisa assustadora. Para se ter uma ideia, os doentes eles eram examinados da seguinte maneira. Existia uma barreira que se chamava parlatório. De um lado ficava o médico e do outro lado ficava o doente. O médico não punha a mão no doente, ele examinava à distância, né? Ele pedia para tirar a camisa, para virar o rosto, enfim, para ver as mãos, os pés. E a partir daí ele receitava na época vitaminas e receitava chamorra, que era um tipo de óleo, alguma coisa para se passar. E a doença propriamente dita não tinha o remédio. Então, esse aspecto de desespero, né, faz com que as pessoas sintam realmente que elas pertencem a um outro mundo, que as pessoas de fora não conseguem imaginar o que eles fazem dentro desse sanatório. De certa forma, se sente um pouco bicho, né? Na verdade... Uma expressão dura, mas eu fico imaginando o cara não poder ter contato civilizatório com ninguém, a não ser aqueles que, enfim, têm a doença. Ele conta algumas vezes que ele acha que o hospital é uma casa de monstros, porque existiam pessoas assim com as mais variadas deficiências, né, os machucados, e ele se diz ainda sendo uma pessoa de sorte, porque ele não ficou tão feio assim. Ele acha que ele foi um homem privilegiado. O aspecto físico da lepra, dependendo da incidência dela sobre o corpo, acaba gerando essa Sim, essa aparência, né? Né? Ela pode atingir qualquer órgão, né? Inclusive internos, e isso leva à morte, como levou várias pessoas. Além de toda a transformação exterior, ela existe ainda a questão interior dos órgãos, do comprometimento do sistema nervoso central, enfim. Era uma doença altamente destrutiva. E só para as pessoas entenderem a questão do isolamento, a ideia que se tinha à época, e durante muitos anos foi assim, era de que o contato fazia a transferência, inclusive por respiração. A ideia do vírus não estava muito bem concebida ainda, né? Da questão do contágio. Na verdade,
para se ter uma ideia, tem uma passagem no livro em que ele comenta da caminhada do dia de finados. Eles iam pela Batista de Carvalho até o Cemitério da Saudade. E quando ele ainda não estava internado, né, ele morava com a família. E haviam vários gaiteiros, que eram eles? Eram os leprosos, que ainda não tinham para onde ir e que podiam sair na rua esmolando só em dia santo, né? E eles colocavam um pedaço de madeira com uma lata na ponta para poder ter algum tipo de ajuda. Para ficar como se fosse um movimento assim, sem contato. Isso, exatamente. Para depositar pessoas... a moedinha, o dinheiro na latinha. Sim. E era só esse tipo de contato que se tinha com encapuzados. O doente. Encapuzados, com uma capa que ia até o pé, né? Com um capuz da cabeça grande, que não mostravam o rosto, porque a maioria deles já estavam com bastante comprometimento da doença. E eles achavam, né, e viam que muitas pessoas tinham muito medo deles. Inclusive, membros da sociedade, pessoas, né, ilustres, todas elas tinham um pavor muito grande em relação à lepra. A gente está falando aqui do Oswaldo, da história dele no seu livro. Ele está situado em que período aqui? O livro começa, você contou para mim, em 1928. Isso. E ele entra logo em seguida para o sanatório? Então, eu construí uma história inicial onde ele está com uma vida normal, ele vive no sítio próximo a Bauru, e ele, aos poucos, ele vai se percebendo com a doença. Só que ele não sabe por que ele tem a doença, porque ninguém na casa dele tem. Então, essa transmissão é uma incógnita, ninguém conseguia decifrar. E a partir daí, as pessoas eram delatadas, né? Então, dificilmente uma pessoa com lepra, se ficasse na rua, se ficasse no quintal, ela ficaria muito tempo fora do hospital. Porque, no caso dele, principalmente, os vizinhos já começavam a se perguntar, mas onde ele está? Onde ele está? E ele estava no quarto, porque ele não podia mais sair do quarto dele. Porque a mãe, em sua sabedoria, já sabia o que ele tinha, né? Já havia separado as coisas dele, colher, garfo, roupa de cama, roupa de banho, e ele vivia no quarto. Só que a família ela mostrou uma coisa muito bonita, né? A família não fala sobre a doença com ele, sabe que ele tem a doença, mas continua convivendo como se ele tivesse são. E em momento algum essa família se perde ao desespero ou se perde na credibilidade que tem em Deus, enfim. Ela sempre carrega junto com ela o filho, né? E tenta proteger ele até que não tem como mais proteger, porque ele é pego. Hélida, você faz uma conexão interessante aqui para reflexão em relação ao fato de achar, bom, felizmente que essas histórias estão todas resolvidas. Não estão resolvidas. E só para fazer uma referência com o que acontece em outro continente, em relação ao Ebola, por exemplo, né? Essa relação de isolamento, assim como houve o preconceito por desinformação de novo, apesar de todos os avanços em questão de tecnologia, de informação, no período em que surgiu a AIDS, né? Sim. O que eu vejo, né, é que, em relação à lepra, isso parece ser um problema já resolvido, né? Já se descobriu, faz tratamento hoje em casa, o Lauro de Souza Lima é um instituto, né? A gente tem ele aqui em Bauru, é um ponto de apoio muito grande, vem gente de muitos lugares, em relação à lepra. Mas se a gente for pensar em relação à AIDS, eu acredito que só não aconteceu esse isolamento porque o tratamento para a AIDS chegou mais rápido do que no caso da lepra. Então não houve essa condição de se isolar as pessoas, mesmo algumas pessoas se isolando das outras. Mas os aidéticos não foram confinados a nenhum lugar. Mas esse confinamento está acontecendo com a Ebola, por exemplo. Sim, eu acho que o medo, o pavor, o desconhecido,
apesar de muito tempo, ele permanece presente. Se a gente verificar no caso do ebola, já existem pessoas de quarentena, já existem pessoas que estão confinadas, né? E infelizmente, eu acredito que se não se conseguir a cura para algumas doenças, para alguns problemas em relação à humanidade, isso pode ser que venha acontecer novamente, né? As pessoas têm medo, as pessoas excluem, as pessoas se incomodam e não sabendo o que fazer, o que procurar, se não tiver nenhum tipo de tratamento, alguma coisa, eu acredito que normalmente isso vai voltar a acontecer. Hélida, muito obrigado por seu depoimento aqui. Eu ia falar onde as pessoas encontram os interessados, tem algum contato teu que você queira deixar, um site, um telefone, enfim, fica à vontade. Minha editora é Canal 6. Você entrando no Canal 6 pela internet, existe uma loja virtual onde você pode adquirir meu livro. Então é melhor o contato através da editora? Isso. www.canal6.com.br. Canal 6 com o número, como está na tela. Isso, 6. Tá. Obrigado por você conversar conosco sobre essa história. Obrigada a você.